quem diga que a construção das pirâmides do Egito não foi feita apenas com pedras, martelos e escravos, nem com força bruta, nem com o esforço humano, mas com algo mais antigo, perigoso e oculto, uma energia misteriosa, perdida no tempo ou talvez escondida de nós de propósito, um poder tão imenso que poderia moldar o mundo à vontade ou destruí-lo em segundos. Essa energia tem nome Vril. Dizem que, com o domínio do Vril, seria possível levantar uma pirâmide em 2 horas. Uma estrutura colossal, com toneladas de pedras milimetricamente alinhadas, surgindo como mágica sem gruas, sem rodos, sem cordas. Somente com a força da mente, da vibração e do desconhecido. Mas o que é o Verili, afinal? Segundo antigas teorias ocultistas, é uma energia cósmica primordial, existente desde antes da criação dos planetas. Uma força sutil, inteligente, que pode ser canalizada por civilizações altamente evoluídas, como os Anunnaki, os habitantes de Agartha, ou por aqueles que caminharam entre nós nos tempos antigos. Alguns acreditam que essa energia foi usada nas pirâmides. Outros dizem que os faraós aguardavam em câmaras secretas, como se fossem chaves para acessar o divino. Mas há também quem diga que governos secretos ainda hoje mantêm essa tecnologia oculta, com medo do que ela pode causar se cair nas mãos erradas. E é aqui que começa a nossa jornada. Neste vídeo, vamos atravessar o deserto do tempo, mergulhar nos mistérios do Antigo Egito e explorar as teorias mais fascinantes e perturbadoras sobre a origem das pirâmides. Como elas foram realmente construídas? Por que estão alinhadas com constelações como Orion? O que há de escondido em suas câmaras subterrâneas? E o mais importante, qual a ligação dessas estruturas com seres de outros mundos? Se você acha que a história oficial responde a todas essas perguntas, talvez seja a hora de olhar mais fundo, muito mais fundo. Porque por trás de cada pedra, do cada hieroglifo, existe um código, uma linguagem esquecida, que não foi feita para os olhos comuns. Talvez feita para nós, para os que buscam. Acomode-se, feche os olhos e se prepare para decifrar os segredos enterrados sob as areias do Egito. Porque no canal Eto Fofoqueiro, até os faraós têm segredos. E hoje vamos fofocar sobre eles. As pirâmides do Egito são, oficialmente, uma das maiores conquistas da engenharia humana. Monumentos de pedra, erguidos há mais de 4.000 anos, que desafiam o tempo, o vento e a lógica. A mais famosa de todas, a Pirâmide de Kéops, ou Grande Pirâmide de Gizé, tem aproximadamente 146 metros de altura, o equivalente a um prédio de 48 andares. Foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando entre 2 e 80 toneladas cada. E, segundo os historiadores, tudo isso foi feito com ferramentas de cobre, cordas e mão de obra humana. Pelo menos é isso que os livros dizem. Mas quando olhamos mais de perto, as perguntas começam a surgir e não são poucas. Como blocos tão pesados foram transportados por quilômetros, sem rodas, sem animais de carga, sem guindastes? Como essas pedras foram empilhadas com precisão milimétrica, ao ponto de não caber uma folha de papel entre elas? E mais, como uma estrutura dessa magnitude foi concluída em apenas 20 anos? Como afirmam os registros oficiais? Vamos pensar juntos. Se fosse possível colocar um bloco no lugar a cada 5 minutos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ainda assim levaria séculos. E estamos falando de uma época sem eletricidade, sem drones, sem laser, sem GPS. Como é possível então? Alguns dizem que eram milhares de trabalhadores escravizados, mas não há evidências suficientes
para sustentar essa teoria. Outros falam em rampas gigantescas construídas para mover os blocos. Mas até hoje, nenhuma dessas rampas foi encontrada, nem traços delas, e o mistério se aprofunda quando olhamos para a orientação astronômica das pirâmides. Grande Pirâmide está alinhada com os 4 pontos cardeais, com precisão quase absoluta. Ela também parece estar conectada ao cinturão da constelação de Órion, que na mitologia egípcia representava Osíris, o deus da vida após a morte, ou parte de um projeto muito maior, interligando o céu e terra. Além disso, as câmaras internas da pirâmide possuem ângulos e passagens secretas que ainda hoje intrigam cientistas e exploradores. A chamada Câmara do Rei possui um teto formado por blocos gigantes, empilhados de maneira complexa para aliviar o peso. Mas para que tanto esforço? Por que construir túneis e passagens tão intricadas, se tudo seria apenas um túmulo? E falando em túmulo, até hoje, nenhum corpo foi encontrado dentro da Grande Pirâmide, nem múmia, nem sarcófago intacto. Só câmaras vazias, paredes silenciosas e enigmas. A verdade é que, por mais que tentem explicar com ferramentas simples e força humana, algo não encaixa. É como se estivéssemos olhando para uma peça de um quebra-cabeça muito maior e alguém tivesse escondido o resto. Seriam as pirâmides apenas tumbas glorificadas? Ao longo dos séculos, os antigos egípcios adoraram deuses com cabeças de animais e corpos humanos. Deuses que, segundo eles, vieram das estrelas para ensinar a humanidade. Mas, e se esses deuses não fossem simbólicos? E se fossem reais? Algumas teorias sugerem que os deuses do Antigo Egito eram, na verdade, seres extraterrestres viajantes cósmicos, com aparência, inteligência e tecnologia muito além da compreensão humana da época. Essa ideia não é nova. Atores como Eric Bondé, Nike em seu famoso livro Eram os Deuses Astronautas? Trouxeram à tona o conceito de que os alienígenas influenciaram as antigas civilizações da Terra, que as pirâmides são uma das maiores provas disso. Mas o que sustenta essa teoria? Começamos com os relatos deixados em murais, templos e hieróglifos. Os egípcios descreviam seus deuses como vindos do Duat, um reino celestial. Eles desenhavam naves voadoras, objetos em forma de disco e figuras, com cabeças alongadas, olhos grandes e gestos de comando. Coincidência ou memória ancestral de visitantes estelares? Um dos principais focos dessa teoria é o deus Toti, descrito como o portador do conhecimento, o escriba dos deuses, o mestre das medidas e do tempo. Tot seria, segundo alguns teóricos, um emissário alienígena encarregado de guiar a humanidade no despertar da consciência. E o mais curioso, muitos acreditam que Thoth está ligado diretamente à construção das pirâmides. Ele teria usado o conhecimento cósmico para orientar os engenheiros da época, ou até mesmo liderado as obras com a ajuda de tecnologias avançadas, como Abril, que citamos anteriormente. Outro ponto forte é a ligação das pirâmides com o céu. As 3 grandes pirâmides de Gizé estão alinhadas com o cinturão da constelação de Órion. Esse alinhamento não parece ser acidental. Na verdade, exige um conhecimento astronômico extremamente preciso, algo que, teoricamente, os egípcios da época não possuíam. Mas e se esse conhecimento não fosse deles? E se tivesse sido trazido de fora? O autor Robert Bauval defendeu que as pirâmides foram construídas como um espelho do céu na terra, uma forma de homenagear Osíris, mas também, talvez, de criar um mapa estelar permanente, visível do alto, por quem viesse das estrelas. Há ainda uma teoria mais ousada, de que as pirâmides seriam pontos de aterrissagem para naves. Seus topos achatados e sua forma piramidal serviriam como estabilizadores de energia, acumulando força telúrica e cósmica para abrir portais dimensionais.
E o que dizer das pirâmides espalhadas pelo mundo? No México, na China, na Bósnia, no Peru. Civilizações separadas por oceanos, que nunca se encontraram, construíram estruturas similares com as mesmas proporções, o mesmo alinhamento astronômico e os mesmos mistérios. Como isso é possível? Será que houve um único mestre arquiteto? Um ser que viajou de cultura em cultura, ensinando os povos antigos a erguer pirâmides como marcadores de um projeto maior? Ou será que estamos falando de uma civilização anterior à nossa, com tecnologia tão avançada que parecia mágica? Uma civilização que foi destruída, esquecida, mas que deixou pistas? Muitos estudiosos alternativos apontam para a lendária Atlântida como a origem desse conhecimento perdido e afirmam que os sobreviventes da catástrofe Atlante teriam levado esse saber para o Egito. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: as pirâmides não são apenas pedras empilhadas. Elas são mensagens silenciosas, esperando ser decifradas. E talvez sejam cartas escritas por mãos que não eram deste mundo. Em noites claras no deserto egípcio, o céu brilha com intensidade rara. As estrelas parecem mais próximas, mais vivas e talvez mais conectadas ao que está abaixo. Para os antigos egípcios, o céu não era apenas um pano de fundo, era um mapa sagrado. Cada estrela representava um deus, um destino, uma verdade superior. E as pirâmides seriam a chave para essa comunicação. Muitos estudiosos apontam que as 3 pirâmides principais da planície de Gizeh-Kelps, Khafre e Mykernos, estão alinhadas com o cinturão da constelação de Órion. Esse padrão estelar, formado por 3 estrelas brilhantes, era associado ao deus Osíris, senhor do submundo e da ressurreição. Mas o que poucos dizem é que o alinhamento é tão preciso que seria necessário conhecimento astronômico avançado para realizá-lo. E não estamos falando de astrologia rudimentar, estamos falando de medições matemáticas, ângulos exatos e uma compreensão profunda dos movimentos celestes. Como isso seria possível há milhares de anos? Além disso, há ainda outra ligação intrigante: a estrela Sírius. Sírius era associada à deusa Ísis, esposa de Osíris, e dizem que a ascensão de Sírius no céu marcava o início do calendário egípcio, a cheia do Nilo, o renascimento da terra, o retorno da vida. Muitas passagens internas da pirâmide de Kelps apontam diretamente para Sírius e Órion, como se fossem corredores de luz, guias para a alma do faraó viajar pelas estrelas, como se fossem antenas, sintonizadas com frequência cósmica específica. Teóricos afirmam que o posicionamento das pirâmides não foi apenas simbólico, foi funcional. Cada pirâmide estaria estrategicamente colocada para canalizar energia celeste, funcionando como um amplificador vibracional. Essa ideia se fortalece quando olhamos para a geometria interna das pirâmides. Ângulos, proporções e alinhamentos que seguem padrões de geometria sagrada, como o número áureo e a sequência de Fibonacci. Não há decoração excessiva, não há pinturas. A beleza da pirâmide está na sua matemática invisível, em sua capacidade de vibrar junto ao cosmos. Alguns pesquisadores modernos sugerem que as pirâmides funcionavam como geradores energéticos, captando a ressonância da Terra e convertendo em uma forma de energia utilizável, talvez para cura, comunicação ou até viagem interdimensional. E aqui surge mais uma pergunta: se as pirâmides estão alinhadas com estrelas específicas, será que essas estrelas são apenas referências simbólicas? Ou será que são endereços cósmicos, coordenadas estelares deixadas ali para quem sabe decodificá-las? Muitos apontam para a ideia
de que as pirâmides eram marcadores visuais para seres que observavam a Terra de cima, como uma espécie de mapa em terra firme, visível do céu, talvez para indicar pontos de aterrissagem, ou talvez para sinalizar: estamos aqui, sabemos de vocês. A conexão entre céu e terra no Egito Antigo não era apenas espiritual, era arquitetônica, era simbólica e, segundo muitos, era extraterrestre. No próximo bloco, vamos mergulhar nas teorias sobre as funções ocultas das pirâmides. As pirâmides seriam portais dimensionais, centros de cura vibracional, geradores de energia livre ou depósitos de conhecimento ancestral, guardado à espera do momento certo para ser revelado. Fica comigo, porque o mistério só aprofunda, e onde há silêncio, há segredos esperando para serem revelados. O que é uma pirâmide? Afinal, um túmulo? Um monumento à vaidade de um rei? Ou algo muito mais profundo e muito mais perigoso? Durante séculos, acreditou-se que as pirâmides eram apenas tumbas, mas os próprios egiptólogos mais respeitados começaram a admitir: nunca foram encontrados restos mortais dentro das grandes pirâmides de Gizé. Não há sarcófago intacto, não há múmias, só câmaras vazias, corredores que ecoam o tempo e a sensação estranha de que tudo ali espera por algo. E é por isso que algumas teorias ousadas começam a ganhar força. Entre elas, a ideia de que as pirâmides são, na verdade, dispositivos energéticos. Sim, geradores, amplificadores, máquinas de pedra que transformam a vibração da Terra em algo muito mais poderoso. Segundo o engenheiro e pesquisador Christopher Dunn, as proporções da Grande Pirâmide, sua localização exata sobre linhas de energia geodésica e os materiais usados como granito e calcário indicam que ela funcionava como uma estrutura piezoelétrica, ou seja, quando submetida à pressão, a pirâmide gerava eletricidade, energia pura, limpa, silenciosa, uma tecnologia ancestral que talvez tenhamos perdido ou apenas esquecido. E se isso parecer impossível, lembre-se. Em 2023, cientistas descobriram uma nova câmara secreta na pirâmide de Kéops. Ela estava escondida atrás da famosa Grande Galeria, sem acesso visível. Foi detectada por tecnologia de escaneamento de partículas, ou seja, ainda estamos descobrindo coisas novas em algo que existe há mais de 4.500 anos. O que mais pode estar escondido ali dentro? Alguns dizem que essas câmaras guardam artefatos de conhecimento perdido. Outros acreditam que são portais interdimensionais, selados com códigos vibracionais, só acessíveis a quem souber a frequência correta. Há até quem defenda que a pirâmide era usada para viagens da consciência não físicas, mas mentais, como se fosse uma cápsula de ativação espiritual. A forma da pirâmide concentraria energia no topo, e aqueles que se posicionassem no centro exato teriam experiências fora do corpo, visões ou contato com outras inteligências. Sim, isso pode soar absurdo, mas talvez o absurdo esteja apenas na forma limitada, como fomos ensinados a ver o mundo. A estrutura da pirâmide, com sua base sólida e ápice invisível, aparece em diversas culturas. É um símbolo universal, e como símbolo, ela aponta para cima, para o céu, para os deuses, para as estrelas. Será que é só coincidência? Alguns relatos dizem que durante tempestades, a ponta da pirâmide emitia luz, como se estivesse canalizando eletricidade da atmosfera. Outros falam de efeitos curativos ao passar um tempo em seu interior. E há, inclusive, quem diga que as pirâmides do Egito fazem parte de uma rede planetária de energia, conectadas com outras pirâmides ao redor do globo, formando um grid de vibração que mantém o equilíbrio da Terra.
Se tudo isso for verdade, temos um problema. Porque parece que há algo ali que não compreendemos. Algo que não pertence apenas ao passado, mas ou futuro. Uma tecnologia viva, adormecida, aguardando o momento certo para despertar. E o que aconteceria se alguém ou alguma civilização reativasse essas estruturas? No próximo bloco, vamos falar sobre as conexões entre as pirâmides e outras culturas antigas. Civilizações separadas por oceanos e milênios, mas que parecem ter seguido o mesmo plano. Será que foram instruídas pela mesma fonte? Será que tudo isso faz parte de um único enigma global? Fica comigo, porque agora a coisa vai ficar ainda mais estranha. Quando olhamos para as pirâmides do Egito, pensamos em algo único, incomparável, singular. Mas e se elas forem apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior? Porque a verdade é, pirâmides existem em quase todos os cantos do planeta. No México, temos as majestosas pirâmides de Teotihuacan e Chichén Itzá. Na China, pirâmides misteriosas estão escondidas entre campos e montanhas, ignoradas pelos guias oficiais. Na Bósnia, formações gigantes com base piramidal ainda dividem a comunidade científica. No Peru, as pirâmides de Caral apontam para uma civilização avançada com milhares de anos de história. E no fundo do oceano, há rumores de pirâmides submersas como as de Onaguni no Japão. Fica comigo, porque agora a coisa vai ficar ainda mais estranha. Por que civilizações tão distantes em tempos diferentes, com culturas totalmente distintas, construíram estruturas tão semelhantes? Coincidência? Inspiração coletiva? Ou o mesmo conhecimento transmitido a todas elas? Alguns pesquisadores chamam isso de memória genética da arquitetura sagrada, mas os teóricos mais ousados vão além. Eles sugerem que houve em tempos remotos uma civilização mãe anterior ao Egito, a Suméria e as Américas, que dominavam conhecimento superior, transmitido por seres de outros mundos. Essa civilização teria desaparecido após uma catástrofe global, talvez um dilúvio, um impacto cósmico ou uma guerra que abalou o planeta. Mas seus sobreviventes levaram consigo fragmentos do saber perdido, e com esses fragmentos ensinaram os povos que surgiriam depois: egípcios, maias, astecas, chineses antigos, incas. Todos eles teriam recebido uma parte do código, e o símbolo universal desse código seria a pirâmide. Mas por quê? Porque a pirâmide não é apenas uma forma geométrica. É uma antena, um captador, um amplificador. Ela conecta céu e terra, cria estabilidade e talvez seja capaz de armazenar informações em um nível quântico. Sim, alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides são como HDs cósmicos, guardando não só energia, mas dados vibracionais, holográficos, que só poderão ser acessados quando estivermos prontos. Porque a pirâmide não é apenas uma forma geométrica. É uma antena, um captador, um amplificador. Ela conecta céu e terra, cria estabilidade e talvez seja capaz de armazenar informações em um nível quântico. Sim, alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides são como HDs cósmicos, guardando não só energia, mas dados vibracionais, holográficos, que só poderão ser acessados quando estivermos prontos. E todos tinham uma missão: preservar algo importante na Terra. Talvez um código, talvez uma semente, talvez a própria história do universo. No livro perdido de Thoth, sim, o mesmo Thoth egípcio, associado à sabedoria cósmica, há passagens que o mencionam salas de registros escondidas sob as pirâmides, contendo todo o conhecimento do antigo mundo. E o mais curioso, pesquisadores e engenheiros
que estudaram os subterrâneos da Esfinge. Logo ao lado das pirâmides encontraram cavidades ainda não exploradas. Câmaras ocultas, seladas. O que há ali dentro? Por que ninguém explora? E por que, sempre que surgem tentativas de investigar mais a fundo essas passagens, os acessos são negados ou encobertos? Seria isso apenas precaução arqueológica? Ou um esforço deliberado para manter o segredo enterrado? No próximo e último bloco, vamos encerrar essa jornada com as perguntas que ainda ecoam pelo deserto, com os segredos que resistem ao tempo e com o convite que as pirâmides parecem nos fazer em silêncio. Você está pronto para lembrar? As pirâmides permanecem erguidas em silêncio, recortando o horizonte do deserto, atravessando milênios como testemunhas silenciosas de algo que talvez ainda não compreendemos. Elas não falam, nem semo, mas estão vivas. Vibram com o tempo, respondem ao céu e guardam em seus corredores de pedra os ecos de uma história que talvez não nos tenham contado por inteiro. Será que foram mesmo construídas por reis obcecados com a morte? Ou foram deixadas ali como marcos, guias, portais? Será que são apenas túmulos vazios? Ou mensagens em código, esperando que alguém as decifre? A ciência tenta explicar, a história tenta padronizar, mas as perguntas resistem. Por que civilizações separadas por oceanos construíram estruturas tão semelhantes? Por que as pirâmides estão alinhadas com as estrelas? Por que tantos mitos falam de deuses que vieram do céu e que um dia retornarão? Talvez as pirâmides não tenham sido feitas para os olhos do passado, mas sim para os olhos do futuro, para aqueles que sentem, para os que ouvem no silêncio o chamado das estrelas, para os que não se satisfazem com as respostas prontas. Se você chegou até aqui, talvez você seja um deles. Talvez você esteja começando a lembrar, porque a verdade não está apenas nos livros, nas pedras ou nas palavras. A verdade vibra, ela pulsa, ela se insinua em sonhos, arrepios, coincidências e também nos mistérios que se recusam a ser explicados. Talvez nunca saibamos exatamente quem construiu as pirâmides, ou como, ou por quê. Mas talvez isso não importe. Talvez o mais importante seja o que elas nos fazem sentir, despertar, questionar, olhar para o céu com novos olhos e para dentro com uma nova alma. As pirâmides são espelhos e refletem aquilo que estamos prontos para ver. Sei, esse vídeo tocou algo em você. Se te fez pensar, sonhar ou questionar, então cumpri meu papel. E talvez elas também tenham cumprido o delas. Se inscreva aqui no canal ET Fofoqueiro, porque por aqui a gente não entrega respostas prontas. A gente te dá as perguntas certas e deixa o resto com as estrelas. Até o próximo Babado Cósmico.